Quando se fala em valuation, a primeira coisa que vem à cabeça é quase sempre descobrir o preço de uma empresa. Mas e se essa resposta estiver, na verdade, um pouco incompleta? Ou até perigosamente incompleta? Hoje, a gente vai mergulhar uma ideia diferente, a de que o verdadeiro valor de um valuation não está no número final, mas sim na jornada de descoberta que ele provoca. Uma jornada que pode literalmente transformar um negócio de dentro para fora. E olha, essa perspectiva que a gente vai discutir hoje não surge do acaso, não. Ela é toda baseada no trabalho e no curso de Valuation do Ernesto Marques de Souza, que é um especialista que une os mundos da contabilidade, da economia, das finanças e da matemática. É justamente essa visão integrada que enxerga o valuation não como um fim, mas como um meio poderoso de gestão. É essa visão que vai guiar a nossa conversa. Então vamos direto ao ponto, a pergunta que move tudo isso. Para que, de verdade, serve uma avaliação de empresas? É muito provável que a primeira resposta seja algo como definir o preço de venda ou ajudar numa fusão, certo? Pois bem, vamos entender por que isso é só a pontinha do iceberg. E aqui, a gente já encontra o equívoco mais comum. Para muita gente, o valuation é só isso, uma etiqueta de preço, como aquela que se coloca num produto na prateleira. É o número final que se olha para decidir se compra ou se vende. Só que uma empresa é infinitamente mais complexa que um produto, né? Tratar o processo dessa forma é jogar fora a maior parte do valor que ele pode gerar. Essa visão transforma o valuation em uma coisa puramente transacional. O objetivo se torna unicamente chegar a um número, um ponto final que encerra a discussão. Mas o que se perde quando o foco está só no destino? E se a verdadeira riqueza estiver escondida ao longo de todo o caminho? É exatamente aqui que a nossa perspectiva muda completamente de figura. Vamos parar de olhar para o valuation como um resultado e começar a vê-lo como um processo. Um processo que funciona, sabe como? Como um espelho muito honesto, que força a empresa a se encarar de uma forma que ela raramente faz no dia a dia. Pensa no processo de valuation não como o trabalho de um contador, mas sim como o de um médico fazendo um check-up completo. Ele não olha só para um sintoma isolado, tipo lucro. Não. Ele pede o exame de sangue, que seriam os balanços, ele mede a pressão arterial, que é o fluxo de caixa, ele escuta o coração, que é a operação, tudo para entender a saúde da empresa como um todo. E esse exercício de introspecção é simplesmente fascinante. Tudo começa com a coleta de documentos, que é bem mais do que só juntar papel. É o momento de organizar a casa. Depois vem a análise criteriosa, onde se mergulha nesses dados. Mas o passo crucial, o pulo do gato, está no terceiro. O confronto. É aqui que a gente cruza o que os números dizem com o que de fato acontece na operação. E é nesse confronto que a mágica acontece. E o que esse espelho revela? Bom, às vezes a imagem não é lá muito bonita. É nesse momento que se descobre, por exemplo, que aquela margem de lucro que todo mundo comemorava era, na verdade, maquiada por custos escondidos que ninguém controlava. Ou que aquele plano de dobrar as vendas é matematicamente impossível com a capacidade produtiva que a empresa tem hoje. São essas verdades, às vezes inconvenientes, que transformam o valuation. Certo. Então, depois que o espelho revela essas verdades, o que acontece? O processo evolui. Ele deixa de ser só uma busca por um número e se torna um diagnóstico profundo. Um diagnóstico que vai muito além da contabilidade tradicional. Esse quadro aqui, olha, ele resume perfeitamente essa mudança de mentalidade. A visão tradicional nos dá uma fotografia, um retrato estático do valor no momento específico do tempo. Já a visão diagnóstica, essa nos dá um mapa. Ela não só mostra onde a empresa está, mas também aponta os perigos no caminho, as oportunidades escondidas e as melhores rotas para chegar num lugar muito, mas muito melhor. A rotina de uma empresa pode ser um caos, né? É um verdadeiro turbilhão de tarefas, metas, urgências, e isso acaba impedindo a gente de ver as rachaduras que estão se formando na base do negócio. O valuation age como uma lupa. Ele força uma pausa nesse caos e obriga a liderança a inspecionar a estrutura, a confrontar aquelas verdades que a correria do dia a dia normalmente esconde. Ok, a gente já entendeu que o processo é um diagnóstico, mas um diagnóstico só é útil se levar a um plano de tratamento, concorda? É exatamente aqui que o valuation se transforma. Ele deixa de ser um retrato do passado para se tornar um roteiro estratégico para o futuro. E como a gente transforma essas descobertas em ação? As perguntas que um bom avaliador faz são incrivelmente estratégicas. Coisas como: por que se espera que a receita cresça 20% ao ano? Quais investimentos são realmente necessários para sustentar essa margem? Responder essas perguntas não é só para preencher o laudo, é para o próprio negócio.
Na prática, o processo de valuation acaba se tornando uma sessão de planejamento estratégico de altíssimo nível. Fica claro, então, que o valor real não está no relatório que chega no final. Ele está na clareza que surge durante o processo, nos processos que são consertados, na estratégia que é refinada. A empresa se torna mais forte, mais organizada e, consequentemente, mais valiosa, muito antes de um número final sequer ser calculado. A verdadeira recompensa é a transformação ao longo do caminho. Vamos então amarrar tudo isso e recapitular a ideia central. Se tiver só uma coisa para levar desta nossa análise, que seja essa nova forma de enxergar o valuation. E não existe forma melhor de resumir isso do que com as palavras do próprio Ernesto Marques de Souza. A avaliação transcende sua função original e se converte, de fato, em uma das mais poderosas ferramentas que uma gestão pode ter em mãos. Recapitulando então os pontos principais. Primeiro, valuation não é uma conta, é um diagnóstico. Segundo, ele funciona como um espelho que revela as forças e, talvez mais importante, as fraquezas do negócio. E terceiro, ele transforma aquelas conversas vagas sobre estratégia em um plano de ação concreto com números e metas bem claras. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No fim das contas, a pergunta mais importante que um valuation faz não é quanto vale essa empresa. A verdadeira pergunta, a que exige coragem para ser respondida é: essa empresa está pronta para se encarar no espelho e se conhecer de verdade?